Ensino bíblico, louvores, oração pela sua vida. Começa agora o seu programa Aprendendo a Palavra. Apresentação: Pastor Gilberto Costa e missionária Fátima Coimbra, do Ministério Evangélico de Ensino Bíblico. A paz do Senhor Jesus, queridos ouvintes, muito boa tarde. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do seu programa Aprendendo a Palavra. Quem vos fala aqui é o pastor Gilberto Costa e você está ouvindo esse programa trazido pelo Ministério Evangélico de Ensino Bíblico. Então é uma grande maravilha estar aqui com vocês nessa tarde para mais uma edição do nosso estudo bíblico de todos os dias, não é? Você já sabe que acompanha o nosso programa. Nós estamos aqui na rádio de segunda a quinta-feira, sempre nesse horário do meio-dia às 2 horas da tarde, não é? Então você pode acompanhar, aprender mais sobre a palavra de Deus. Se você é um curioso, você quer aprender mais sobre Jesus, você quer ter intimidade com Deus, então acompanhe a nossa programação, que aí você vai aprender um bocado e a palavra de Deus vai entrar e vai modificar a sua vida, tá bom? Então, olha, gente, hoje nós vamos falar de algumas pequenas coisas, sabe? Pequenas coisas que nós precisamos saber e que a palavra de Deus nos orienta que nós não devemos praticar, sabe? São coisas simples, às vezes até passam desapercebidas, mas essas coisas simples, elas têm importância também para Deus, sabe? Também tem importância para a sua saúde, para o seu corpo, tem importância para a saúde da sua alma e do seu espírito também. Então, para começar, imagine se a gente pudesse entrar numa máquina do tempo e voltar no tempo. Já pensou nisso? A gente voltar no tempo justamente momentos depois da morte e da ressurreição de Jesus, sabe? No comecinho da igreja. Porque não sei se você sabe, mas Jesus morreu, não é? Na sexta-feira da Páscoa, ressuscitou no domingo de manhã e passou 40 dias ressuscitado, convivendo ali com os apóstolos, falando com as pessoas e ensinando ainda a palavra de Deus. E só depois de 40 dias, que muita gente tinha visto ele ressuscitado, ressurreto, então aí ele subiu aos céus para ficar junto do Pai. Então, imagine se a gente pudesse voltar no tempo e pudesse estar ali junto com os apóstolos, né? Logo depois que Jesus subiu aos céus e ressuscitou. É o que a gente chama o período da igreja primitiva, né? Da igreja começando o seu ministério, né? Então, esse período, olha, ele é bem descrito num dos livros da Bíblia, chamado Atos dos Apóstolos. É um livro muito bonito de ser lido. Ele se chama justamente Atos dos Apóstolos, justamente porque mostra o começo da vida dos apóstolos. Não é depois que Jesus deu a eles poder e autoridade, né? Eles começaram o ministério, eles começaram a pregar o Evangelho, né? Você já aprendeu que Evangelho quer dizer boa notícia, boa notícia. Então, vamos nos lembrar também, queridos, que o povo escolhido por Deus, não é o povo que Deus separou para ser um povo só dele, né? O povo para quem Deus entregou a sua palavra, para quem Deus entregou a sua vontade, foi o povo de Israel. Não é? Lembra? Em outros programas nós já falamos sobre isso, né? O povo de Israel, quem são? São os descendentes de Abraão, né? Os filhos de Abraão, né? De Isaac, e depois Jacó, e depois os outros. Então lembra, você vai se lembrar também que nós já aprendemos sobre isso, né? Também lembra que o Senhor Deus deu a Moisés
lá no Monte Santo, né, Deus deu a Moisés aquelas tábuas, né, com os 10 mandamentos, aquelas tábuas de pedra, né, com os 10 mandamentos, e também com um sistema completo de leis e ordenanças, né, que o povo deveria cumprir. Então, veja que era um sistema de tão alto padrão que nenhum ser humano, sabe, pessoal? Sabe, ouvinte? Nenhum ser humano, por mais que tentasse, ia conseguir cumprir na sua totalidade a lei de Deus. E aí Deus fez isso de propósito, para mostrar como o ser humano sem Deus, ele não consegue chegar no padrão que Deus exige dele. Então é por isso que se diz que no período da lei, nós estudamos isso também em programas passados, no período da lei, os pecados da humanidade, a lei servia justamente para destacar esses pecados da humanidade. A lei servia para mostrar para o ser humano assim, tá vendo que você não consegue chegar sozinho nos padrões de Deus, com a sua própria força, com o seu próprio braço, não é? Então isso é muito interessante. Então veja, através da lei e das ordenanças, né, que Deus então registrou no Velho Testamento, na Velha Aliança, nós também aprendemos que Deus estava assim sinalizando, estava mostrando tudo o que havia de acontecer. Tudo o que havia de acontecer, principalmente sobre o principal acontecimento, que era a vinda futura daquele que seria o Messias, né? Jesus Cristo, né? O Filho de Deus, o único que seria capaz de cumprir tudo o que estava naquela lei, né? Quer dizer, Jesus Cristo, ele sendo Deus, né? Lembra que antes ele se chamava o Verbo de Deus, não é? O Verbo, a Palavra de Deus, antes de vir até a Terra, não é? Ele se esvaziou da sua condição de Deus e veio até a Terra, e aqui na Terra foi que ele ganhou esse nome, Jesus, que quer dizer Yahvé salva, né? Yahvé é salvação, quer dizer, o Senhor é salvação, eu sou a salvação. Então, Jesus precisou vir justamente para cumprir tudo o que estava na lei. E assim conquistar para nós digamos assim, conquistar para nós, com os méritos dele naquela cruz, a salvação, para que a gente passasse então a ter livre acesso a Deus em nome de Jesus. Então veja que interessante, a lei e as ordenanças, elas estabeleciam uma série de rituais, sabe, queridos? Uma série de rituais e práticas, né? Esses rituais e práticas apontavam para a vinda de Jesus. E depois da sua concretização, com o seu nascimento, morte e ressurreição, né? Os rituais que o povo judaico praticava, como sacrifício de animais, né, e outras coisas, apontavam para o que ia acontecer com Jesus, né? O Cordeiro de Deus, sem defeito, né? Que foi dado por Deus. Então, dizia mais ou menos como seria a morte e a ressurreição de Jesus. Mas, depois que Jesus veio e cumpriu tudo isso, então aqueles rituais e ordenanças do Antigo Testamento, da Antiga Aliança, passaram a não fazer mais sentido. Como exemplo, você pode pensar no sacrifício de animais, né? Antigamente, no Velho Testamento, se sacrificava o animal e o sangue daquele animal era respingado sobre as pessoas. E se dizia aí que esse sangue escondia os pecados, sabe? Isso foi estabelecido por Deus, mas depois da morte de Jesus na cruz, é o sangue de Jesus, né? É o sangue do Cordeiro que foi oferecido por Deus, que é Jesus Cristo. É esse sangue derramado na cruz a nosso favor, é esse sangue que elimina o nosso pecado. Agora, elimina, não é mais esconder o pecado. Esse sangue de Cristo, ele vem para eliminar, para destruir o pecado sobre as nossas vidas, né? Claro que isso destrói o pecado daquelas pessoas que aceitaram o convite de Jesus, o convite da graça, né? O convite de se entregar a Jesus, de entregar o governo de sua vida para Jesus Cristo. Então, quem já tomou essa decisão, que é uma decisão maravilhosa, vai receber
esse resultado desse sacrifício. É por isso, então, queridos, que hoje nós não sacrificamos mais animais, né? Não é mais necessário sacrificar animais, né? Então, se você vai a algum lugar onde há sacrifício de animais, isso não tem mais nenhuma, digamos assim, aprovação bíblica, não é? Porque Jesus, ele já foi oferecido como sacrifício vivo, sem pecado, inocente, para morrer no nosso lugar. Então, se Jesus já foi oferecido, já fez o sacrifício, isso é definitivo, né? Nós não precisamos mais sacrificar animais. Outro ponto interessante que o povo de Israel praticava era a circuncisão. Não sei se você já ouviu falar sobre o que é circuncisão, né? A circuncisão era o corte da pele, de parte da pele do prepúcio, do órgão genital masculino. Então, por exemplo, quando a criança completava 8 dias de vida, essa parte do prepúcio do órgão sexual masculino era cortada. Então, essa foi também uma aliança estabelecida por Deus desde Abraão. Começou com Abraão, quando Deus orientou que Abraão passasse a fazer isso. Nele mesmo, no próprio Abraão, e também nos seus descendentes, também nos servos que moravam lá nas terras de Abraão, e em todos os homens que viessem viver nas suas terras. Então isso era, queridos, antigamente, um sinal físico da aliança com Deus, né? Só que, o que aconteceu? Depois da vinda de Jesus, a circuncisão deixou de ser essa física e passou a ser uma circuncisão no coração, ou seja, uma circuncisão simbólica, né? Os homens, o ser humano, quando ele nasce de novo, ele não precisa mais fazer esse corte na pele, sabe? Embora exista aí uma operação chamada de fimose nos homens, que é feita de preferência logo quando se é bebê, isso é uma boa prática de higiene, né? Para o resto da vida. Isso é uma coisa interessante de se fazer. Mas a circuncisão como aliança com Deus, ela não é mais necessária, porque agora a Bíblia nos ensina que a circuncisão é feita no coração, porque Jesus também já fez toda a aliança física, derramamento de sangue, toda a entrega física do corpo, foi tudo cumprido em Jesus Cristo, né? Olha que bonito. Então, além desses rituais que a gente está falando, circuncisão, sacrifício, o povo de Israel também tinha um monte de outras regras, sabe? Tinha cerimoniais, tinha preocupações chamadas assim, asepsias, que era preocupação com a limpeza, sabe? Preocupação com o que podia comer, determinada carne de certos animais podia comer, outras carnes não podia. Por exemplo, carne de porco não podia comer. Os judeus não podiam comer. Depois de Jesus, a gente vai ver que nós podemos comer. Então, na época dos primeiros apóstolos, imagine, essas regras todas que tinha o povo judeu, a circuncisão, o sacrifício, algumas carnes que podia comer, outra que não podia, o lavar as mãos, não era um lavar a mão como a gente lava hoje, de lavar a mão por higiene, né, antes de comer, mas era um ritual que você tinha que se lavar como sinal de purificação. Então, essas regras, na época dos primeiros apóstolos, estavam provocando assim, a maior polêmica, sabe? Uma série de dúvidas, discussão, confusão entre as pessoas que tinham passado pelo novo nascimento através de Jesus Cristo. Então, qual era o problema? Que as pessoas que tinham aceitado Jesus, que eram do povo de Israel, que eram judeus, elas estavam acostumadas a praticar esse tipo de rituais, né? E tinha as pessoas que não eram judeus, que eram de outros povos. Na época, esse pessoal era chamado de gentio. Então, quem eram gentios? Eram as pessoas que aceitaram a Jesus, mas não eram judeus, eram outros povos. E esses outros povos, eles não tinham o hábito de praticar a circuncisão, de praticar essa coisa de não poder comer certos tipos de carne. Então, isso começou a provocar uma confusão, porque o pessoal que era judeu começou a exigir, o pessoal que era judeu e que aceitou entregar o governo da vida a Jesus Cristo,
mesmo sabendo que Jesus já tinha feito todas as coisas, começou a exigir que o pessoal que não era judeu, mas que também entregou o governo da vida a Jesus, começasse a praticar os rituais do judaísmo, rituais que eram do Velho Testamento, da Velha Aliança, né? Rituais que apenas apontavam, era um pequeno exemplo do que Jesus ia fazer. Mas depois que Jesus fez, não tinha mais sentido esses rituais. Então isso gerou uma confusão, gerou uma controvérsia, uma polêmica, um debate, que levou os apóstolos a fazerem uma reunião, sabe? E pedir às várias correntes de pensamento que explicassem as suas razões. E depois de ouvir as pessoas, eles então submeteram essas ideias ao Espírito Santo. Olha que coisa sábia, né, que os apóstolos fizeram. Isso para ver qual seria a decisão correta. Isso é uma coisa que a gente deve fazer sempre, hein, pessoal? Isso é um sinal de sabedoria. A gente está em dúvida sobre alguma coisa, submeta ao Espírito Santo, veja na palavra de Deus, né? Então, nós vamos ler agora, por exemplo, como é que a Bíblia narra esse acontecimento. É um acontecimento bem, digamos assim, é o primeiro concílio da igreja. Aqui a Bíblia vai narrar o que é um concílio, pastor. É quando justamente as pessoas que estão à frente da igreja, né, se reúnem para discutir alguma coisa, para falar com Deus, para pedir orientação de Deus, e aí ver o que o Espírito Santo vai orientar. Então, nós vamos ver isso lá no livro de Atos dos Apóstolos. Abra aí sua Bíblia. Atos dos Apóstolos, capítulo 15. Atos dos Apóstolos é Novo Testamento. Lá no capítulo 15, entre o versículo 1 e 35. Acharam aí? Atos dos Apóstolos, capítulo 15, Novo Testamento, logo depois dos Evangelhos. Vai lá no índice, né, da sua Bíblia e lá você vai encontrar. Capítulo 15, versículo 1 até o 35. Diz assim a palavra de Deus. Alguns indivíduos que desceram da Judéia ensinavam aos irmãos. Ensinavam o seguinte, ó: se não vos circuncidardes, segundo o costume de Moisés, não podeis ser salvos. Olha aí. Então algumas pessoas estavam ensinando que era necessária a circuncisão para ter a salvação, mesmo depois de Jesus já ter morrido, já ter ressuscitado e subido aos céus. Aí segue a Bíblia dizendo: tendo havido da parte de Paulo e Barnabé contenda, briga, né, e não pequena discussão com eles, resolveram que esses dois e alguns outros dentre eles subissem a Jerusalém aos apóstolos e presbíteros com respeito a esta questão. Então, qual era a condição aqui? Paulo e Barnabé, que eram dois apóstolos que defendiam que não era necessária a circuncisão, e o outro pessoal defendia que era necessária a circuncisão. Então, o que eles resolveram fazer? Resolveram enviar essas pessoas até os outros apóstolos para que houvesse uma discussão. Então segue a Bíblia dizendo: enviados, pois, e até certo ponto acompanhados pela igreja, atravessaram as províncias da Fenícia e Samaria, e narrando a conversão dos gentios, causaram grande alegria a todos os irmãos. Então eles iam passando pelas cidades e iam narrando como as pessoas que não eram judeus, que estavam fora do povo de Israel, iam se convertendo a Jesus Cristo, entregando suas vidas a Jesus. Veja que alegria causava no pessoal, né? E aí segue a Bíblia dizendo: tendo eles chegado a Jerusalém, foram bem recebidos pela igreja, pelos apóstolos e pelos presbíteros, e relataram tudo o que Deus fizera com eles. Então, olha, foram bem recebidos pelos apóstolos, pelos presbíteros. O que é presbítero? É uma palavra grega que quer dizer sábio, que quer dizer uma pessoa experiente. Então, os presbíteros, os experientes, não é? E diz a Bíblia assim: insurgiram-se, entretanto, quer dizer, se rebelaram, né? Entretanto, alguns da seita dos fariseus,
que haviam crido, dizendo: é necessário circuncidá-los e determinar-lhes que observem a lei de Moisés. Olha só, que coisa interessante isso aqui. Então os fariseus, a gente já aprendeu, quem são os fariseus? É aquele grupo religioso, não é? Que era um grupo que exigia muito das pessoas, mas eles mesmos não cumpriam tudo o que eles exigiam, né? Mas o fariseu, era um fariseu que tinha se convertido a Jesus Cristo, mas ele ainda achava que mesmo depois de ter entregue o governo de sua vida a Jesus Cristo, ele devia continuar praticando a circuncisão mesmo física, e também a pessoa deveria continuar tendo que cumprir toda a lei de Moisés, ou seja, que a pessoa deveria continuar vivendo no Velho Testamento, na Velha Aliança, né? E aí causou essa polêmica. E aí a Bíblia segue dizendo: então se reuniram os apóstolos e os presbíteros, né, os experientes, para examinar a questão. Então fizeram uma coisa sábia, né? Se reuniram para examinar. E aí segue a Bíblia dizendo: havendo grande debate, Pedro tomou a palavra e lhes disse, olha o apóstolo Pedro falando: irmãos, vós sabeis que desde há muito Deus me escolheu dentre vós para que por meu intermédio ouvissem os gentios a palavra do Evangelho e crescem. Então o que é que Pedro está dizendo aqui? Deus escolheu ele no começo da igreja para que ele fosse pregar a pessoas que não eram judeus, que não eram do povo de Israel. Então ele foi pregar aos romanos, por exemplo, a oficiais romanos, a povos de outros lugares, né? Então Pedro continua dizendo: ora, Deus que conhece os corações lhes deu testemunho, concedendo o Espírito Santo a eles, como também a nós nos concedera, e não estabeleceu distinção alguma entre nós e eles, purificando-lhes pela fé o coração. Olha aí. Então o apóstolo Pedro explicando ao povo que nas pregações que ele fazia ao povo, aos romanos e a outros povos, Deus derramava o Espírito Santo. Então Deus não fez diferença, né? Porque era uma promessa de Deus. Está lá no livro do profeta Joel, no Antigo Testamento. O profeta Joel dizendo: eis que chegará o dia que Deus dizendo, né, através do profeta Joel, chegará o dia em que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Olha aí. Sobre toda a carne, seja de Israel ou fora de Israel. Sobre toda a carne que aceitar o convite de Deus para ter intimidade com Ele. Então Pedro falou, olha, que Deus não estabeleceu nenhuma distinção entre judeus e não judeus, que Deus purificou pela fé o coração também dos outros povos, né, que não eram judeus. Então Pedro segue falando: agora, pois, por que tentais a Deus, pondo sobre a cerviz ou sobre os ombros dos discípulos um jugo que nem nossos pais puderam suportar, nem nós? Olha aí. Quer dizer, Pedro reclamando do pessoal: por que vocês estão trazendo para nós esse caso, esse peso, se Deus não fez diferença quando derramou o Espírito Santo para pessoas, inclusive, que não eram de Israel, né? E Pedro segue dizendo: mas cremos que fomos salvos pela graça do Senhor Jesus, como também aqueles o foram, quer dizer, aqueles povos que não eram de Israel e que aceitaram a Jesus. Então, veja que bonito, né? Isso aqui que Pedro tá falando, né? Realmente é uma coisa muito bonita que ele está falando. E aí Pedro segue narrando, né, a situação aqui. A Bíblia narra: e toda a multidão silenciou diante dessa palavra de Pedro, né? E aí segue a Bíblia dizendo: passando a ouvir a Barnabé e a Paulo, que contavam quantos sinais e prodígios Deus fizera por meio deles entre os gentios. Olha aí, mostrando que Deus operava mesmo nas pessoas que não eram de Israel. E aí a Bíblia segue: depois que eles terminaram, que terminou de falar Barnabé e Paulo, né, falou Tiago, dizendo: irmãos, atentai nas minhas palavras, quer dizer, presta atenção. Seguindo aqui diz: expôs Simão é Pedro, hein, gente? Expôs aqui Pedro como Deus primeiramente visitou os gentios,
a fim de constituir dentre eles um povo para o seu nome. Olha lá. Então, Tiago está dizendo que Deus visitou os gentios, o povo que não era de Israel, para separar dali também um povo para Deus. Olha que bonito. Segue aí Tiago dizendo: conferem com isto as palavras dos profetas, como está escrito. Olha, ele vai citar as escrituras. Cumpridas estas coisas, voltarei e reedificarei o tabernáculo caído de Davi. Olha, o tabernáculo caído de Davi, que era o povo de Israel. E levantando-o de suas ruínas, restaurá-lo-ei. E aí segue a Bíblia dizendo: para que os demais homens busquem o Senhor. Olha, os demais, os outros povos, como nós, por exemplo, né, aqui do Brasil. E também todos os gentios, olha nós aí de novo, sobre os quais tem sido invocado o meu nome, diz o Senhor, que faz estas coisas conhecidas desde séculos. Né? Então veja que coisa linda, né? Aí o apóstolo Tiago, depois de citar essa palavra maravilhosa, ele então ele provou, né, nas Escrituras, no Velho Testamento, que Deus disse que ia derramar realmente, ia tocar, ia derramar do seu Espírito, ia se revelar a outros povos também, né? E aí continuou o apóstolo Tiago dizendo: pelo que, julgo eu, não devemos perturbar aqueles que, dentre os gentios, se convertem a Deus, mas escrever-lhes que se... Aí ele começa a dizer apenas o que os gentios deviam fazer. Não deviam seguir toda a lei. Mas ele diz: mas escrever-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, quer dizer, não pratique a idolatria, né? Bem como das relações sexuais ilícitas. O que são as relações ilícitas? São não só aquelas relações sexuais em adultério, não é? Ou aquele solteiro que ainda não se casou, que a Bíblia chama de fornicação, mas também aquelas relações sexuais que não são feitas de modo natural, que são feitas utilizando outra combinação que não é a natural. Em vez de ser os órgãos genitais masculinos com o feminino, é feito de outra maneira, utilizando outros modos que são contrários ao que a natureza, ao que Deus criou através da natureza, né? Então, as pessoas deviam apenas evitar as contaminações dos ídolos, evitar as relações sexuais ilícitas. Também diz aqui, evitar a carne de animais sufocados e o sangue, evitar comer sangue, né? Aqui não é tomar transfusão de sangue, até porque nessa época não existia transfusão de sangue, mas é comer sangue, como as pessoas fazem hoje, gostam de galinha cabidela, né? Tira aquele sangue, o sangue talha, né? Faz aquele bloco assim, corta o sangue e come o sangue. O sangue, ele tem vida, mas tem muitas doenças também. Então, Deus é sábio, né? Sabe todas as coisas, já disse para a gente evitar. Então, veja que isso aí foi o resultado, não é? Dessa, digamos assim, dessa instrução para que o pessoal, então, não sentisse o peso, não é? Sobre as pessoas que estavam se convertendo, que não eram de Israel. Então o apóstolo Tiago continua dizendo: porque Moisés tem em cada casa, desde os tempos antigos, os que o pregam nas sinagogas, onde é lido todos os sábados. Porque o judeu tinha esse costume de, aos sábados, era o dia de estudo, era o dia que eles iam na igreja, que chamava sinagoga, para poder ler a palavra de Deus. Alguém lia, alguém explicava, pregava, né? E aí veja qual foi a reação a essa fala de Tiago, a reação dos apóstolos. Diz assim a Bíblia: então pareceu bem aos apóstolos e aos presbíteros, com toda a igreja, tendo elegido homens dentre eles, enviá-los, juntamente com Paulo e Barnabé, a Antioquia. Foram Judas, chamado Barsabás, e Silas, homens notáveis entre os irmãos, escrevendo por mão deles. Então, eles escreveram uma carta com esse relato, né? Uma carta para essas pessoas que estavam sofrendo dessa dúvida,
justamente para levar essa decisão que os apóstolos tinham tomado, né? Apenas dessas coisas que se deveria evitar. Então são coisas que nós devemos evitar, não é? E aí, o que você acha disso, querido ouvinte? Será que isso vai gerar alguma polêmica, algum problema na sua vida? Será que você vai conseguir evitar essas coisas que a Bíblia fala aqui? Vamos falar um pouquinho mais sobre elas e vamos discutir um pouco mais daqui a pouquinho, depois do nosso intervalo, tá bom? Fique na paz e na graça de Jesus e aproveite esses louvores maravilhosos aí que o Senhor vai trazer para você. Vai adorando a Deus, vai aí já entrando no clima nesses louvores que vem e daqui a pouco a gente volta. Fique na paz de Jesus. Tenha intimidade com Jesus aprendendo sua palavra. Ensinamos os fundamentos da fé, tiramos dúvidas da Bíblia e oramos pela sua vida. De segunda a quinta, do meio-dia às 2 na Renovação FM 89.1 e todas as quartas-feiras de 8 às 9 da noite, na Requinte Recepções, Rua José Austrégésilo 156, sentido subúrbio, segunda rua direita após o Estádio do Arruda. Ministério Evangélico de Ensino Bíblico. Aprenda com a gente e continue firme na sua igreja. Totalmente gratuito, não há dízimos nem ofertas, porque somos um ministério de ensino. Informações 986291752. Tenha intimidade com Jesus aprendendo sua palavra. Ensinamos os fundamentos da fé, tiramos dúvidas da Bíblia e oramos pela sua vida. De segunda a quinta, do meio-dia às 2 na Renovação FM 89.1 e todas as quartas-feiras de 8 às 9 da noite, na Requinte Recepções, Rua José Austrégésilo 156, sentido subúrbio, segunda rua direita após o Estádio do Arruda. Ministério Evangélico de Ensino Bíblico. Aprenda com a gente e continue firme na sua igreja. Totalmente gratuito, não há dízimos nem ofertas, porque somos um ministério de ensino. Informações 986291752. Amém, queridos. Glória a Deus. Estamos de volta para continuar no nosso segundo bloco do programa, Aprendendo a Palavra. E nós estamos falando hoje de coisas que a Bíblia nos ensina que nós devemos evitar conforme a Palavra de Deus, né? Vimos no primeiro bloco dessa discussão, não é, que houve entre os apóstolos, entre os novos convertidos, né? Os apóstolos, todos eles, assim como Jesus, eram pessoas que vinham do judaísmo, né? Eram judeus. Então os judeus eles estavam acostumados a ter uma série de cerimônias, de regras, uma série de a circuncisão, não é, que era o corte da pele do prepúcio, a praticar, a se lavar antes das refeições de uma maneira ritual, não é? Eles tinham lá os sacrifícios, né, dos animais. Então tudo isso foi abolido porque todo o Velho Testamento, toda a Velha Aliança foi cumprida em Jesus Cristo, né? Então isso estava gerando uma confusão entre os novos convertidos que eram judeus, que vinham do judaísmo e praticavam tudo isso, né? A lei de Moisés e tudo mais, e os novos convertidos que não eram judeus, que vinham de outros povos, né? Então houve aquela polêmica entre os apóstolos, o pessoal levou para os apóstolos, e aí? As pessoas que se convertem, se entregam a Jesus Cristo, têm que praticar a lei de Moisés ou não? E aí os discípulos, os apóstolos, consultaram o Espírito Santo, e nós narramos aí no bloco anterior que o Espírito Santo deu a direção, né? Que bastavam 4 coisas que todos tinham que guardar, né? Apenas evitar a contaminação dos ídolos, quer dizer, a idolatria, as relações sexuais ilícitas, já explicamos, a carne de animais sufocados e o sangue, comer sangue, né? Quer dizer, evitar, como a pessoa gosta aí da galinha cabidela, né? Que é aquele sangue do sarapatel, né? Tem aqueles bloquinhos de sangue. E aí? E aí, querido? O que você acha, querido ouvinte? Né?
Primeiro ponto, né? Toda vez que a gente tem alguma dúvida, como foi o caso aqui dos apóstolos e dos novos convertidos, e toda vez que há alguma polêmica sobre algum tema da Bíblia, nós devemos então seguir esse exemplo deles, né? Nós podemos até ouvir opiniões, né? Mas o que vale no final é o que diz a palavra de Deus, porque nós já sabemos que a palavra de Deus é inspirada pelo Espírito Santo, né? Então, naquele tempo, eles dependiam ainda mais do Espírito Santo, imagina, porque eles ainda estavam escrevendo o que viria a ser o Novo Testamento, né? Então, naquela época, eles possuíam o Velho Testamento completo, mas o Novo Testamento estava sendo escrito ainda, né? Então, veja que hoje a gente tem realmente uma vantagem, né? Uma grande vantagem em relação a esses apóstolos que na época contavam com a direção direta do Espírito Santo. Não havia Novo Testamento ainda, né? Estava sendo escrito porque Jesus tinha acabado de realmente se entregar naquela cruz do Calvário, né? Então, existe uma série de coisas que nós devemos, assim, de fato, tomar cuidado, né? Que nós devemos evitar, que nós devemos obedecer na palavra de Deus, né? E Deus não faz isso, Ele não faz isso para nos aborrecer, nem para nos chatear, nem para nos oprimir. Ele apenas pede para a gente evitar aquilo que não faz bem para nós. Então, ele relaciona na palavra dele essas coisas que nós devemos evitar, justamente para que a gente não seja, como direi, que a gente não seja, acabe não praticando uma coisa que nos faça mal, porque Deus sabe melhor do que nós, não é? O que nos faz bem e o que nos faz mal. Afinal de contas, Deus é chamado o médico dos médicos, né? O Senhor dos senhores, né? Então é interessante a gente saber exatamente dessas coisas que Deus fala para nós, né? E aí, você quer saber aquilo que Deus pensa a respeito das coisas que Ele diz para a gente fazer ou que não diz para a gente fazer? O que você acha a respeito? Você acha que é uma coisa interessante querer saber a opinião de Deus? Porque muita gente não quer saber. Eu, por exemplo, antes de entregar o governo da minha vida para Jesus, eu não queria saber muito não da opinião de Deus. Eu achava que a minha opinião era o bastante. Não, quem tem que saber sou eu é que sei da minha vida, eu não quero saber não o que Deus pensa a respeito da minha vida, né? Mas Deus, assim, na sua misericórdia, Ele sempre tentou me mostrar, sempre tentou me fazer ver algumas coisas, né? E aí ele relaciona isso na sua palavra, né? Ele faz essa, digamos assim, essa recomendação, já que Ele é o Criador, né? Ele não é o nosso Criador. Você acredita que foi Deus quem criou o homem, a mulher, a terra, o mar, o céu e tudo que há nessa criação? Então, se Ele é o Criador, a Bíblia seria parecido com o manual do fabricante, né? Então, a Bíblia seria ali aquele livro que contém realmente as instruções de quem entende sobre a gente, né? Então, é por isso que Deus, Ele nos mostra aquilo que nós podemos evitar. Então, por exemplo, se você for olhar lá na sua Bíblia, tem uma relação de coisas que a gente deve evitar, por amor a Deus. Está lá na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, que eram as pessoas que moravam na cidade de Corinto. Veja aí na sua Bíblia, 1 aos Coríntios, capítulo 6, achou aí? 1 aos Coríntios, capítulo 6, versículo 9 até o 11. Achou? 1 aos Coríntios, capítulo 6, versículo 9 até o 11. Diz assim a palavra de Deus: Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Olha aí. O que são os injustos, né? São aquelas pessoas que ainda não receberam
a justificação que vem do sacrifício de Jesus. Porque a Bíblia não diz que não tem nenhum justo sequer na face da terra, né? Então os justos são todos, né? Só que nós, quando nós nos submetemos a Jesus Cristo, quando nós entregamos o governo de nossa vida a Jesus, a partir dali, o sangue de Jesus é quem nos justifica diante de Deus. Passamos a ser justos diante de Deus. Não pelos nossos méritos, mas pelos méritos de Jesus. Então diz aqui o apóstolo Paulo: não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? E aí, você quer herdar o reino de Deus? Você quer estar no reino de Deus? Então, se você respondeu que sim, ouça essa direção aqui que o Senhor nos dá. Diz assim: não vos enganeis, continuando aqui em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 9 até o 11. Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Olha aí. Então é uma lista que o apóstolo Paulo dá para a gente saber que se nós estamos praticando uma dessas coisas, nós devemos tomar cuidado, porque isso não agrada a Deus. Nós não devemos nos chatear. Ah, pastor, mas eu estou praticando uma coisa dessa e eu acho que isso é certo. Pronto, não tem problema. Se você acha que é certo, você é livre para achar que é certo ou que é errado. Só a Bíblia, ela só está dizendo qual é a opinião de Deus a respeito. Deus está alertando que as pessoas que praticam essas coisas, Deus não vai deixar entrar no seu reino. Então, veja que coisa a gente vai perder, né? E ele fala mais aqui, porque o apóstolo Paulo continua dizendo: tais fostes alguns de vós. Quer dizer, o apóstolo Paulo está falando com as pessoas de Corinto que essas pessoas eram assim no passado. Alguns de nós fizemos isso no passado, né? Alguns fizeram. Mas aí o apóstolo Paulo diz: mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados em o nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito, aqui está com E maiúsculo, do nosso Deus. Olha aí. Então a pessoa praticava isso. Mas depois que você entrega o governo da sua vida a Jesus Cristo, depois que você se arrepende, que você acredita que essa opinião de Deus é importante, que você resolve levar em consideração o que Deus acha e não só o que você acha, então aí, se você aceita se submeter a Deus, se humilhar diante de Deus e dizer: Deus, é isso, Deus, eu fazia mesmo, eu faço ainda, me perdoe, Senhor, eu confesso, mas eu não quero mais fazer, me ajude. Então vai acontecer o que o apóstolo Paulo disse: ó, mas vós fostes lavados, vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes purificados, em o nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Então foi lavado, santificado, purificado, em nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito de quê? Quais são essas obras? É isso aqui que o apóstolo Paulo lista logo no versículo 9. Diz aqui, ó: nem os impuros. O que é impuro? Aquela impureza, né? Tudo que a pessoa olha, fala, pensa, já coloca malícia, né? Já coloca impureza. Nem os idólatras, quer dizer, a idolatria, né? A adoração de ídolos. Ídolos podem ser as imagens de escultura, podem ser pessoas, né? Às vezes a idolatria a um político, a um artista, né? A um religioso também, né? Nem os adúlteros, o adúltero está claro, né? A traição, né? No casamento. Nem os efeminados, então, o homossexualismo, né? Nem os sodomitas. Olha, o sodomita é aquela pessoa que pratica o sexo sem ser pela via natural. Não sei se vocês estão me entendendo. Mas pratica o sexo, aquele tipo de sexo onde há muito sofrimento, há dor,
é um sexo praticado pelas vias não naturais, sem fazer do jeito que nós fomos criados para fazer. Então, sodomita, né, que sofre esse sofrimento. Diz aqui, nem os ladrões, aquele que rouba, né, tá claro, nem os avarentos, ó, o pirangueiro, né, aqui em Recife diria, nem bêbados, olha, pessoal que se embriaga, né, nem maldizentes. O que é o maldizente? Aquele que xinga palavrão toda hora, né? Em toda frase que fala tem vários palavrões, já usa palavrão como se fosse palavra, né? Nem os roubadores, né, ladrão de novo, não herdarão o reino de Deus. Olha aí. Então, queridos, se Deus está dando essa dica para a gente tem duas opções diante dessa orientação de Deus. Número 1, agir como um filho rebelde e dizer assim, tô nem aí, viu Deus, não quero nem saber, quem manda na minha vida sou eu e eu vou fazer do jeito que eu quero e vou continuar praticando algumas dessas coisas. Então, é uma opção sua, Deus lhe dá o livre-arbítrio para você continuar. A opção número 2 é dizer, não Deus, eu até gosto de praticar algumas coisas dessas, mas eu entendi na tua palavra que isso não te agrada, eu entendi que isso te deixa triste e eu quero, como um bom filho, te agradar, te alegrar e não te entristecer, Deus. Eu acredito que se o Senhor disse que eu não posso praticar essas coisas, é porque elas realmente vão me fazer mal. Seja agora, na minha saúde atual, ou seja na minha saúde futura, ou seja na vida eterna. Então vão me impedir, como o Senhor está me avisando aqui, vão me impedir de entrar no reino de Deus. Então veja que interessante, veja como a gente às vezes é rebelde com Deus. O reino não é de Deus, né? Quando diz assim, reino de Deus, de quem é o reino? Reino de Deus, de quem é o reino? Quem é o rei desse reino? É Deus, né? Se o reino é de Deus, ele é o rei desse reino. Então, se ele é o rei, ele pode dizer como é que a gente faz para entrar, não é assim? Se ele é o rei, o reino é dele, e quem é que quer entrar? Você é quem quer entrar, eu é que quero entrar. Então, se eu e você queremos entrar no reino de Deus, é Deus que tem que determinar quem é que pode entrar, não é assim? Não é o dono do reino que determina? Se você tem uma casa, você é dono da casa, e chega alguém que quer entrar na sua casa, esse alguém pode entrar de qualquer maneira ou só pode entrar se você permitir? Como é que funciona na sua casa? Eu acredito que você disse assim, não pastor, na minha casa só entra quem eu deixar. Pronto. Mesma coisa é Deus. Mas o ser humano é engraçado, né? Hoje em dia o ser humano ele quer ser tão dono de si, né? tão senhor das coisas, que ele não aceita essas condições para entrar no reino de Deus, como se o reino fosse do homem. Veja que coisa. O reino é de Deus. Deus está falando através da sua palavra quais são as condições para entrar no reino de Deus, que tem que largar, tem que se arrepender dessas coisas e tem que deixar. Não é largar sozinho, né? Você vai confessar, vai pedir a Jesus que lhe ajude, o Espírito Santo vai, como diz aqui a palavra, vai te lavar, vai te santificar, vai te justificar e vai te transformar numa nova criatura. A própria palavra de Deus diz, aquele que está em Cristo, nova criatura é, e todas as coisas velhas já passaram. Só que você tem que querer se livrar disso e querer obedecer a Deus para entrar no reino de Deus. Não é o seu reino, é o reino de Deus. Então é Ele quem dita o que a gente tem que fazer, não é verdade? Além do mais, deixar essas práticas não é nada que vai nos fazer mal, pelo contrário, vai nos fazer bem. Então pare para pensar. Pare, veja, como eu digo a você, querido ouvinte, porque eu fazia isso no passado, antes de me entregar a Jesus, entregar o governo de minha vida a Jesus, eu ficava questionando, reclamando, achando um absurdo. Como é que pode essas coisas que tem na Bíblia, como se o reino fosse meu, em vez de ser o reino de Deus? Já pensou? Que coisa mais sem pé nem cabeça, né? Então, se o reino é de Deus e a gente quer entrar, não é a gente que quer entrar?
Ah, pastor, eu não quero entrar não, eu quero viver a minha vida do meu jeito. Pronto, é um direito seu. Viva a sua vida do seu jeito. Agora saiba que o reino de Deus tem pra gente paz, tem pra gente amor, alegria, paciência, domínio próprio, mansidão, fidelidade, bondade, benignidade. Tudo isso está à disposição para você viver praticando, para que essas coisas morem dentro de você. Deus ele permite que o Espírito Santo, o Espírito de Deus, venha habitar dentro da gente. Olha só, vai perder essa? Eu não quero perder não. Eu prefiro me submeter a essas exigências de Deus, que são para o meu bem, para o seu bem, do que ficar fora do reino dele. Então tá aí uma coisa para você pensar. Gostou dessa aí? Uma coisa boa para se pensar, para se refletir. Eu quero inclusive agora orar pela sua vida, para você pensar nisso com todo carinho. Sabe? Com todo carinho. Você pare de reclamar, pare de ser rebelde. Pare de achar que o reino é seu. O reino é dele, é de Deus. E ele é quem determina as condições para que a pessoa possa entrar. Ele é o Pai, ele é o Criador. É a ele que a gente vai prestar contas. Não é ele que vai prestar contas a nós. Somos nós que vamos prestar contas a ele. Tá certo? Então, feche os seus olhos aí onde você estiver. Vamos orar sobre isso. Sabe? Vamos confessar a Deus se você tem alguma dificuldade para se livrar dessas práticas. Vamos confessar agora. Pai, em nome de Jesus, eu estou, Senhor, entrando na Tua presença junto com esse ouvinte, Senhor, que de repente tem dificuldade para deixar, Senhor, a idolatria, para deixar a impureza, para deixar, Senhor, o homossexualismo, o sodomismo, para deixar de enganar, de mentir, de roubar, para deixar a bebida, Senhor, para deixar, Pai, os palavrões, para deixar esse negócio de ficar xingando toda hora. Senhor, essa pessoa tem dificuldade, mas ela agora, Senhor, está manifestando um desejo de largar isso aí, Pai. Então, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor venha derramar sobre essa pessoa o Teu poder, a Tua virtude. Que o Senhor venha derramar, Senhor, condições, força, se essa pessoa está pedindo a Tua ajuda agora, Pai. Eu sei que o Senhor é fiel para socorrê-la. Ela está agora confessando a Ti, se arrependendo, Pai, e pedindo ao Senhor, me ajude, Senhor, me ajude, me tire dessa situação. Não me deixe, Pai, continuar praticando essas coisas. Então eu peço, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa honrar o desejo dessa pessoa sincero de se converter a Ti, de se entregar a Ti, de ser transformada, de ser tocada pelo Teu poder, Pai. Faz essa obra que só o Senhor pode fazer. Nenhum outro pode ajudar essa pessoa, Pai. Não há terapeuta, não há psicólogo que possa ajudar, mas o Teu poder pode. Eu sei, Senhor, que os terapeutas, que os remédios são coisas que vêm de Ti, são coisas que o Senhor revelou aos homens. Mas, Senhor, existem vícios e problemas que estão lá no fundo do coração, no fundo da alma, e que só o Teu poder pode penetrar lá no fundo, Senhor. Se tem alguma coisa que está operando, oprimindo a vida dessa pessoa, eu repreendo desde já em nome de Jesus. Repreendo toda a obra de Satanás, todo o espírito de maldade, toda a opressão do diabo que está sobre essa vida, provocando bebedeira, provocando drogas, provocando esse tipo de comportamento todo errado. Em nome de Jesus eu te repreendo, saia da vida dessa pessoa, toda a legião do inferno que vem atormentando a vida desse ouvinte. Seja repreendida em nome de Jesus. E agora, meu querido, minha querida, seja cheio do Espírito Santo, seja cheio da presença de Deus, sabe? Seja cheio da paz do Senhor, que excede a todo o entendimento. Seja cheio do Espírito de Deus. E em nome de Jesus, que o Senhor possa te dirigir, que o Senhor possa te guiar, que o Senhor possa transformar a sua vida
Deixe Ele trabalhar dentro de você. Deixe o Espírito Santo trabalhar. Procure uma igreja. Se entregue a Jesus. Ouça a palavra de Deus aqui na rádio. Leia a Bíblia todo dia, um capítulo por dia. A partir do Novo Testamento, na sequência. Em nome de Jesus, eu ministro que a sua vida vai mudar, meu querido ouvinte. Depois que você começar a buscar a esse Deus maravilhoso. Então, que assim seja feito na sua vida. E se você crê e concorda com a minha oração, diga aí, amém e graças a Deus. Aleluia, querido ouvinte. Glória a Deus. Deus é bom. Deus é nosso Pai amado. E Ele quer te abençoar. Ele quer estar com você em todos os momentos da sua vida. E quer transformar você. Mas você tem que deixar. Você tem que querer fazer essa transformação na sua vida. Tá bom? Então, fique na paz do Senhor. Não deixe de buscar esse Deus, não deixe de continuar se entregando a Ele e deixe Ele trabalhar na sua vida, sabe? Evite essas questões que Deus fala para a gente evitar. Vamos deixar isso de lado e vamos querer realmente obedecer ao dono do reino para que a gente possa entrar no reino dele, porque realmente estando dentro do reino de Deus, aí sim nós vamos conhecer o que é paz, o que é felicidade, o que é alegria, o que é maravilha, tá bom? Que assim seja feito na sua vida, em nome de Jesus. Nós voltamos então no nosso próximo programa, na semana que vem. Então fique aí na paz e na graça do Senhor, tá bom? Amém, queridos. Você acabou de assistir o programa Aprendendo a Palavra, trazido pelo Ministério Evangélico de Ensino Bíblico. Apresentação: Pastor Gilberto Costa e missionária Fátima Coimbra.